Então, primeira aula que nós fizemos, nós iniciamos falando das biomoléculas e química de carbono. Então, vamos ver rapidamente química de carbono. Está aqui o carbono, elemento, número atômico 6, aqui ele. Coisa. Boa noite. Aí, senta aí, ela começou. Então, é o carbono aqui, com o número atômico 6. E aí, vimos então, tendo ele 6, número atômico 6, tem 6 elétrons, os elétrons são distribuídos, então, obedecendo uma regra de nível crescente de energia, e aí chegamos então à conclusão que na última camada, exatamente a camada de valência, ou seja, a camada onde tem as ligações químicas, e as ligações se dão ocorrem quando tem elétrons desemparelhados. Cada ligação covalente é um elétron desemparelhado. Nos orbitais onde está vazio, você pode fazer ligações dativas. E aí, então, conclusão, o carbono, ele deveria fazer somente 2 ligações covalentes e uma ligação dativa. Mas nós sabemos que o carbono faz 4 ligações. E aí vem, então, a teoria dos orbitais híbridos, em que o orbital S e o orbital P se juntam, e aí o elétron forma um novo orbital sp e temos 4 elétrons emparelhados, 4 ligações. E aí? O carbono, então, ele pode, dessa maneira, formar 3 tipos de ligações. Uma ligação simples, uma ligação dupla e uma ligação tripla. E a quarta, que é parecido com a tripla, seriam 2 ligações duplas conjugadas. Como assim? Seria... está aqui a molécula. Aqui. Seria essa aqui, por exemplo. Isso aqui nós não veremos nas estruturas biológicas do nosso curso. Uma ligação desse tipo aqui. Ligação simples, ligação dupla, ligação tripla. Tem. E aí, nós vimos então, a ligação simples seria, por exemplo, o etano. O exemplo mais simples seria o etano, essa ligação simples. A hibridização é sp3. Um orbital S e 3 P. Na ligação dupla, sp2. E na ligação simples, tripla, sp e aqui também sp. Na conjugada. Bem, mas o que é importante aqui para nós? Tá, sp3, sp2, sp. Mas o que vocês precisam saber, gravar aqui, disso tudo? É que esta ligação simples, o que acontece com a molécula? O que esses átomos de carbono podem fazer? O que esses átomos de carbono aqui, esse e esse, podem fazer aqui em volta da ligação? Eles podem girar livremente. Então, eles podem girar em torno
da ligação. Eles podem rodar tranquilamente, pode ficar rodando. É permitido a rotação. O que não é permitido nas ligações duplas e nas ligações triplas. Na ligação dupla, o máximo que esses carbonos podem fazer ao redor da ligação dupla é fazer uma torção. Eles podem torcer para cá, torcer para lá, eles podem esticar, encolher, fazer assim, mas eles não podem girar. E a ligação tripla, muito menos. Tá? Isso é o que vocês têm que gravar. Por que isso é importante? Lá nas proteínas, ligações peptídicas, nós vimos que as ligações peptídicas têm caráter de ligação dupla. Logo, as ligações peptídicas, carbono, que formam o carbono e o nitrogênio, não podem girar em torno da ligação peptídica. Eles estão presos. Essa questão da ligação simples permitir esse giro, porque vai permitir fazer outras ligações. Não, é porque é como os elétrons estão distribuídos. Aqui, os elétrons estão sendo compartilhados aqui nesse eixo. Então, de maneira que os átomos podem girar tranquilamente. Não tem nada que impeça. Aqui, na ligação dupla, você tem, como é que ela é de verdade? Ela tem carbono aqui, o outro carbono. Aí você tem a primeira ligação que permite o giro, que é o orbital sp. E você tem duas ligações que ficam acima e abaixo dos átomos. E aí, então, se os átomos girarem em relação a essas duas ligações se partem, é como se elas teriam que se quebrar. Então, é como se você tivesse duas bolas aqui, uma haste no meio e duas hastes em cima e abaixo. Então, se você girar, você teria que quebrar as hastes acima e abaixo, entendeu? E aqui é a mesma coisa. Aqui, na ligação tripla, é pior. Você tem a ligação central, você tem a ligação P, e aqui na frente teria outra e atrás teria outra. Então ele teria ligação aqui e ligação no meio. Então não tem como ele girar. Porque se ele girar, ele vai ter que quebrar essas ligações aqui. Tá? É por isso que não é permitido. É isso que acontece. Então, é importante que vocês saibam que não dá essa liberdade de giro, porque nós temos uma molécula, que é a proteína, e depois nós vamos ver lá na frente os lipídios, que contêm ligação dupla. Os lipídios contêm ligação dupla, e as proteínas, as ligações peptídicas, elas têm caráter de ligação dupla. Só que não é entre dois carbonos, mas entre um carbono e um nitrogênio da ligação peptídica. Então, a ligação peptídica é amarrada, ela é fixa. Tá? E aí nós vimos o que? Está vendo aqui ó, como é que é a ligação dupla? Essa aqui é a ligação tripla, tá vendo? Você tem uma ligação acima e abaixo, de um lado e do outro. Então, ele fica todo amarrado. Não tem como esse átomo aqui girar sem quebrar essas ligações aqui. Para ele girar, ele teria que quebrar. Tá? Então, você, para girar essa ligação aqui, você teria que fornecer energia, quebrar essa ligação, aí o átomo girar e a ligação forma de novo. É isso que acontece. É difícil de acontecer. Vimos, então, que há umas peculiaridades, né, entre os diferentes compostos de carbono e dependendo. Então, você tem ligação simples, ligação dupla, eles vão ter diferentes tipos de isomeria. Boa noite. Então, se o carbono tiver 4 grupamentos diferentes ligados a ele, tá vendo aqui? Ele é um carbono que a gente chama quiral ou assimétrico. Moléculas, então, que tem um carbono quiral, elas têm um isômero espacial. Pelo menos o número de isômeros espaciais é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de carbono quiral. Então, por exemplo, tem um carbono quiral, tem 2 isômeros. Se tiver 2 carbonos quirais,
vão ter 4 isômeros, e assim por diante. Tá? Por que isso é importante para nós? Porque os aminoácidos têm quiralidade. Os açúcares, nós ainda não chegamos neles, também têm quiralidade, também têm isomeria espacial. Os açúcares são mais complicados, porque os açúcares têm vários carbonos quirais. Vários. Os aminoácidos têm pelo menos um. Alguns têm mais. Então, primeira coisa, se tem vários carbonos, se tem grupamentos diferentes, são isômeros espaciais. E aqueles que têm ligação dupla? Ligação dupla é isomeria geométrica. Então, está aqui o cis-dicloreteno e o trans-dicloreteno. Qual é a diferença? O cis, os grupamentos, estão do mesmo lado na ligação dupla. Os trans, os grupamentos, estão em lados opostos da ligação dupla. Por que isso é importante para nós? Porque nós vimos, por exemplo, a ligação peptídica, ela tem caráter de ligação dupla, logo ela tem isomeria geométrica. E as ligações peptídicas são todas, com exceção da ligação com a prolina, são todas trans, porque dá maior estabilidade à cadeia peptídica. Já os lipídios, os ácidos graxos, nós vamos ver que são todos de isomeria cis. Nenhum ácido graxo natural é de isomeria trans, somente os artificiais. Já ouviram falar de gordura trans? Já? Né? Gordura, saturação trans. A insaturação trans, ela existe quando o óleo é processado, ele é hidrogenado na indústria, e aí forma ligação trans. De outra maneira, são só cis. Então, os naturais são cis. E, por fim, as funções orgânicas. Por que nós temos que saber as funções orgânicas? Pelo menos as que nós vamos ver aqui. Para familiarizar quando ler, quando for estudar, quando eu estiver falando aqui. Então, vimos então, nós temos os hidrocarbonetos, que temos alcanos, alquenos, alquinos. Alquinos tem ligação tripla, alquenos ligação dupla, alcanos não tem ligação dupla nem tripla nenhuma, só ligação simples. Ok? Mas esse é o mais simples. Aí tem. Vimos então que os carbonos, quando o carbono está ligado a 2 carbonos, ele é um carbono secundário. Quando ele está ligado a 3 carbonos, é um carbono terciário. Quando ele está ligado a 4 carbonos, é um carbono quaternário. Né? E aí, vamos ver as funções. A primeira função que nós vimos, álcoois. Os álcoois são compostos orgânicos, compostos carbônicos, em que tem uma hidroxila. E a hidroxila está ligada, ela pode estar na extremidade ou no meio da cadeia. Então, se a hidroxila estiver ligada a um carbono primário, é um álcool primário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono secundário, é um álcool secundário. Se a hidroxila estiver ligada a um carbono terciário, é um álcool terciário. Tá? Por que vocês têm que ter uma noção dessa nomenclatura? Né? Primário, secundário, terciário. Porque lá na frente vocês vão olhar alguma estrutura que está lá, um sec isobutil, sei lá, uma estrutura carbônica quando vocês forem estudar bioquímica, seja nesse próprio curso, seja na fisiologia. Quando olhar uma estrutura que tem uma nomenclatura, vocês têm uma ideia do que se trata. Pelo menos lembrar, saber onde encontrar. Onde você vai encontrar? Se você esqueceu, onde você vai encontrar essa informação? Nos slides lá das nossas aulas. Aldeídos e cetonas. O que são aldeídos e o que são cetonas? Então, hidroxila dá o álcool. Os álcoois contêm uma hidroxila. Os aldeídos e as acetonas. Aldeídos e cetonas têm como um grupo funcional a carbonila, C-O. Se a C-O estiver na extremidade, aqui, é um aldeído.
Se estiver no meio da cadeia carbônica, como esse aqui, é uma cetona. Tá? Então, uma cetona que nós usamos diariamente é a acetona. O pessoal usa muito para tirar esmalte da unha, né? Como solvente, a acetona, uma acetona. Depois vimos os ácidos carboxílicos. Ácido carboxílico nós vamos ver muito nesse curso. Muito. Os ácidos graxos são ácidos carboxílicos. Aí o ácido pirúvico, ácido lático, ácido acético, tudo isso. Então todos os ácidos orgânicos são todos ácidos carboxílicos. O que ele tem? Qual é a função que tem ali? Como é que você identifica? Ele tem esse grupamento aqui, C-O e um OH ligado a ele. E aí, quando ele perde esse hidrogênio, eles são ácidos, portanto, eles são doadores de próton. Quando ele perde esse H+, ele forma a sua base associada. E o chamamos de ácido carboxílico, vira carboxilato. Tudo termina em ato. Carboxilato. E quando perde a hidroxila, fica só esse radicalzinho aqui. Tá vendo aqui? É acil. Acil. Na frente, quando falarmos de metabolismos de ácidos graxos, eu vou falar que coenzima A é um transportador de grupo acil. Ácido graxo. Ácido carboxílico. Ok? E aí, ésteres. Portanto, sabe por que éster é importante para nós? Ésteres são os ácidos graxos reagindo com álcool. É um ácido orgânico. Os lipídios são ésteres. E aqui está mostrando um lipídio que tem uma ligação éster orgânica, ácido graxo, né, ácido carboxílico, e um éster inorgânico, que é o fosfato. É um ácido ligado a um álcool, glicerol. Glicerol é um triálcool. Tem 3 hidroxilas, cada uma no oxigênio, cada um no carbono. E por fim, uma função que nós vamos ver demais, que está presente no ATP, é o fosfoanidrido. Então, são os anidridos. Anidridos são quando 2 ácidos reagem. Você tem um ácido reagindo com outro ácido. Aqui, por exemplo, você tem o fosfoanidrido, é o ácido fosfórico reagindo com ácido fosfórico. Isso aqui é a base do ATP. É o que fornece energia para o ATP, exatamente esse tipo de ligação. E os anidridos orgânicos nós não vamos ver muito, quase não vamos ver, mas vamos ver orgânico e inorgânico na ligação, por exemplo, na via glicolítica. Nós vamos dar vai ter um intermediário que vai ter um anidrido fósforo orgânico. Né? Tem um fosfato ligado a um ácido carboxílico. Então, são funções que precisamos ver. Então, e por fim, a amina. Por fim, não, ainda, né? Temos a amina. As aminas, aminoácido, presente então nos aminoácidos, função amina. O aminoácido ele tem 2 funções agora, acabamos de ver. Função do ácido carboxílico e função amina. O amino, então aminoácido. E aí temos a amina primária, secundária, terciária. Primária se ligada apenas a um carbono, secundária se ligada a 2, terciária se ligada a 3, e se ligada ao 4º, forma um sal quaternário. Aí já forma uma ligação dativa e forma um íon. Depois, temos as amidas. Onde é que nós vamos ver amida no nosso curso? Nós já vimos, quer dizer, vimos rapidamente. Amida nós vamos ver em 2 aminoácidos. E que lá na frente, lá no final do nosso curso, vamos falar da importância deles. É a glutamina e a asparagina. Glutamina, eu acho que vocês já ouviram falar muito da glutamina aí, né? Ou não? Ainda não? Pessoal que toma suplementos? Não? Então lá na frente, lá mais no final do curso, nós vamos falar de glutamina, em como ela participa do transporte de nitrogênio no corpo. Então as aminas
e as amidas. O que é uma amida? A amida é quando o nitrogênio, né, o grupo amino, está ligado ao grupo carboxílico. Você tem um grupo carboxílico, reagiu com o grupo amino, formou as amidas. Então aí nós temos a introdução à química do carbono. Ou seja, nós vemos então que o carbono ele pode formar ligações simples, duplas e triplas e ligações conjugadas, no caso desse aqui, tá? Que dá a versatilidade dos compostos orgânicos. As ligações duplas e triplas não podem, os átomos não podem girar em torno da ligação, então no máximo pode oscilar, somente a ligação simples eles podem girar tranquilamente. E aí vimos então que se o composto orgânico tiver um carbono assimétrico, um carbono quiral, ele tem isomeria espacial. Se tiver uma ligação dupla, ele pode ter isomeria geométrica. Pode ter, não necessariamente tem. Terá se esses grupamentos aqui, esses átomos aqui, forem diferentes. Né? Tá? Tem que ser diferente. Esse tem que ser diferente desse e esse diferente desse. Senão não tem. Correto? Senão não, aí, onde nós vimos aqui, nós vamos ver isomeria cis e trans. Então, por exemplo, aqui, você tem aqui Cl, H, Cl, H. Essa aqui é isomeria cis. Os cloros estão no mesmo lado. Se for contrário, isomeria trans, estão em posições opostas. Então nós vvamos ver de ácido graxo, lá na frente, nós vamos falar de ácido graxo com isomeria cis, e vimos já que a ligação peptídica tem isomeria trans, porque a ligação peptídica tem caráter de ligação dupla. Ok? Então isso é essencialmente o que vocês precisam saber. Essas características e as funções, identificar as funções. Olhar assim uma molécula e saber, ó, tem um ácido carboxílico nela, tem um álcool, tem um aldeído, tem uma acetona, então isso é importante que vocês saibam. Por quê? Quando vocês forem estudar bioquímica, olharem uma estrutura, saber que funções tem ali. Tá? O importante nunca é, qual eu vou decorar a estrutura de aminoácido, tal. Não. Ninguém aqui tem que decorar a estrutura de nada. Ok? São 20 aminoácidos. Vou ter que decorar a estrutura desses 20 aminoácidos? Não. Nem eu sei. Por que vocês têm que saber? Eu sei de alguns. Tá? A gente acaba decorando, a gente vê, todo dia está olhando para a cara dele, você acaba decorando a estrutura dele. Mas ninguém aqui tem que decorar. O importante saber é você, olhando a estrutura, ver, ó, ele tem um ácido carboxílico, tem uma amina, ele tem um álcool. Correto? Tá? Então, sim, apavorar. Cis, meu Deus, cis é oposto. Não, gente. Onde é que você vai? Você vai olhar, bateu a cara na estrutura, olhou assim, está oposto, cis. Bateu, está oposto, é trans. Bateu a cara, está do mesmo lado, é cis. Ou seja, é saber olhar, quando olhar, identificar. É a memória que a gente chama assim, é a memória que você ela vai resgatar, sua memória vai ser chamada no momento que você olhar a estrutura. É assim que vocês têm que estudar, entenderam? Não é tentar decorar uma estrutura, é você saber identificar a estrutura desenhada, ok? É diferente. A abordagem do estudo é totalmente diferente. É mais eficaz dessa maneira. Você vai pegar uma estrutura desenhada e vai identificá-la. Entendido? E aí, das biomoléculas, nós falamos da estrutura animal das células, rapidamente. Isso aqui. E aí, vem a água. Água. A água é importante.
termos uma abordagem, saber a abordagem da água, porque a água tem características importantes. A água é uma molécula o quê? Polar. Polar. E ela tem características únicas. Primeiro, ela é capaz de formar 4 ligações de hidrogênio. Ela tem um oxigênio bem eletronegativo, puxa os elétrons para perto dele, e aí então os hidrogênios ficam carregados positivamente, e eles serão atraídos pelo oxigênio da molécula de água vizinha. Só que enquanto os átomos de hidrogênio estão assim, os elétrons disponíveis para formar a ponte de hidrogênio, são 2 pares aqui, eles estão em posições transversais. O hidrogênio está assim e os pares estão assim. Então a água forma a ligação de hidrogênio tridimensional. Isso é importante, porque a água só é líquida à temperatura ambiente por conta disso. O gás sulfídrico também forma ligações de hidrogênio. O enxofre está na mesma família, está ali pertinho, pertinho. Na água ali, pertinho, mesma família. Por que ele não... Por que gás sulfídrico é gás, enquanto que a água é líquida à nossa temperatura? Exatamente porque o gás sulfídrico tem a disposição das ligações de hidrogênio, no gás sulfídrico, é planar, é no plano. Já a água não, é tridimensional, ela forma uma rede. Então, cada molécula de água está ligada a 4 ligações de hidrogênio, formando uma teia tridimensional. Consequência disso, a água, para mudar de temperatura, ela requer uma alta entrada de energia. Então, você, para aumentar a temperatura de 1 grau da água, precisa de bastante energia, tanto é que é chamado de caloria. Caloria é uma unidade de energia. É a quantidade de energia necessária para elevar a 1 kg de água de 1 grau Celsius. De 4,5 graus para 5,5 graus. Por que 4,5 graus e 5,5 graus? Porque a água, 4,5 graus, 4 graus Celsius e meio, 4,5 graus Celsius, a água tem densidade 1,00000. Acima e abaixo a densidade é menor. A água tem um máximo de densidade a 4,5 graus Celsius. Então, a água tem uma alta capacidade calorífera. Dessa maneira, então, ela pode ser um excelente refrigerante. Ela absorve bastante calor e aí não varia a temperatura. Daí, então, é o nosso refrigerante. É o refrigerante dos animais, principalmente nós humanos. Nós suamos para refrigerar. Segundo, a água, para mudar de estado, ela também precisa de muita energia. É o que nós chamamos de calor latente. Então, para ela vaporizar, ir para o estado vapor, ela precisa absorver muita energia. Daí, então, quando você sua e a água evapora, de onde ela vai tirar essa energia? Do teu corpo, da superfície do teu corpo. Então, ela vai te refrigerar. É assim que você tem um arrefecimento. E da mesma maneira, para que ela congele, ela tem que liberar muita energia. Para que ela condense, ela tem que liberar energia. Certo? Então, a água, nosso planeta, como é um planeta com muita quantidade de água, ele tem sua temperatura estabilizada pela própria água. A água mantém a temperatura do planeta relativamente constante. Nós teríamos extremos muito maiores de temperatura no Equador e nos polos se não fossem os oceanos. Tá? Então temos a água, as características importantes da água. Ela sendo polar, ela é capaz de dissolver todas as substâncias polares, são muitas, e os sais. Ela, por ter alto calor latente de vaporização, ela é um excelente líquido refrigerante. Então, ela mantém a temperatura, é capaz de manter a temperatura relativamente constante dos organismos. Por ela ter também alta capacidade térmica, ela também estabiliza a temperatura dos organismos, por ela ter alta capacidade térmica. Então, são 4 propriedades muito importantes da molécula de água. Se não fosse assim, seria muito complicado. Então, toda vez que você pega álcool, reparar que você passa álcool na pele, sente um frescor? Não sente?
Esse frescor é o quê? O álcool, quando vaporiza, ele absorve calor, absorvendo calor, ele resfria a sua pele. Aí vimos as biomoléculas, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, sendo que os lipídios têm tanto função de reserva e fonte de energia, quanto função estrutural. Tem um colesterol, os nucleotídeos, e aí vimos então a ligação de hidrogênio, importante para formar o DNA, que é a molécula da informação genética, e aí é a molécula qual, no gene, dá informação para a biossíntese de proteínas. Certo? E aí, daí, vimos as ligações de hidrogênio, voltando, refrescando a questão da água, e aí vamos entrar em propriedades ácidos bases. Vocês estão muito quietos, ninguém está perguntando nada, ninguém está falando nada, parece que estou falando pela primeira vez. Hein? Vocês não estão lembrando nada ou o quê? Calor latente é a quantidade de calor, de energia necessária para ela vaporizar, para mudar de estado. Não, calor latente. Calor específico é a capacidade o calor dela de mudar de temperatura dividido pela massa. Propriedade ácido-base. Vamos lá. E aí vamos entrar em tampão. O que é um ácido? Nós temos 3 definições de ácido. Eu falei de 2. Nós temos o ácido de Arrhenius, Bronsted e de Lewis. Ácido de Lewis, nós não falamos aqui, não nos vem o caso agora, mas o ácido de Lewis é uma substância que tem carência de elétrons. E a base de Lewis tem excesso de elétrons, tem elétrons para flertar. Mas nós vamos agora falar só daquele que nos interessa, no momento, que é o ácido e base de Bronsted. O que é um ácido de Bronsted? O que é um ácido de Bronsted? É uma molécula que faz o quê? O que faz o ácido de Bronsted? Doa próton. O que faz a base de Bronsted? Recebe. Todo ácido de Bronsted tem uma base associada. Então está ali, ó. O ácido lático, essa molécula é o ácido lático. É um ácido de Bronsted. O íon lactato é a base associada do ácido lático. A força do ácido é dada por qual propriedade? Está escrito aqui, hein? A força de um ácido é dada pela sua constante de acidez. Quanto maior essa constante de acidez, mais forte é o ácido, ou seja, maior a tendência dele em perder H+. Então, repara, se eu tiver uma solução onde eu tenho quantidades significativas de tanto da espécie ácida quanto da espécie básica, eu tenho alguém que doa próton, eu tenho alguém que recebe próton. Só que, repare que tem uma setinha aqui dupla,
que significa o quê? Equilíbrio. Quer dizer, então, que no equilíbrio, a reação atingindo seu equilíbrio químico, ela tem que ter quantidades elevadas da base e do ácido. Isso quer dizer o quê? Se eu só jogar se no meu meio tiver muita base e pouco ácido, eu tenho quem receba H+, mas não tenho quem doe H+, no caso da variação da concentração de H+. A concentração de H+, ela é expressada num valor numérico, que é o pH. pH é o quê? É o menos logaritmo da concentração de H+, em soluções diluídas. Então, a concentração de H+, é dada tanto pela concentração quanto pela constante de acidez. Então, se eu tiver somente a espécie ácida, esse ácido irá doar H+, irá liberar H+ para o meio, mas eu não terei concentração, dependendo do ácido. Se for um ácido forte, eu só vou ter a base, mas não vou ter o ácido. Mas normalmente nós trabalhamos com ácido fraco, ou seja, a constante de acidez é menor que 1. Então, eu tenho mais o ácido. Se eu jogar só ácido, eu vou ter o ácido, ele vai ionizar, vai formar H+, e vai formar pouca base. Ou se eu tiver só a base e não tenho o ácido. Ou seja, se eu só tiver o ácido, eu tenho quem doa H+, mas não tenho quem receba. Se só tiver a base, eu tenho quem receba, mas não tenho quem doe. Para que a concentração de H+, fique relativamente constante, eu tenho que ter no equilíbrio, na reação ali próxima do equilíbrio químico dela, eu tenho que ter tanto uma quantidade elevada de base quanto de ácido, ou seja, eu tenho que ter quem doe H+, e quem receba H+, caso a concentração de H+ varie. Quando a concentração de H+ fica relativamente constante, eu tenho então uma mistura da base e do ácido, que acarreta uma constância da concentração de H+, eu tenho uma solução, o quê? Qual é o nome dela? Tampão. Essa mistura de ácido e base, ela vai tamponar qualquer pH? Eu posso pegar qualquer substância, só ácido, só a base, para tamponar qualquer pH? Tem que ver o pKa. O pKa é o menos log da constante de equilíbrio. Onde é que eu vou olhar o pKa para escolher o quê? Segundo o pH que eu quero. Então, se eu quero tamponar em pH 7, eu vou escolher um par ácido-base, onde o pKa seja próximo de 7, mais ou menos 7. Ok? Então, o pKa vai dizer o pH que vai ser tamponado e as concentrações do ácido e da base associada, vamos dizer, a força tamponante, a capacidade tamponante. Porque se eu tiver a concentração baixa, rapidamente eu liquido tanto ou com ácido ou com a base. Então, a concentração tem que ser relativamente alta, expressiva, para que resista o pH, a variação do pH. Quanto maior a concentração, maior a resistência à variação do pH, maior a capacidade tamponante. Ok? Aí, então aqui é pura matemática, tem a expressão matemática disso, e aí chegamos nessa equaçãozinha. Então, se eu tenho a base, tem um ácido, o pH em função dessa equação. Quando a base
concentração da base é igual a do ácido, o pH é exatamente o pKa. Essa é uma maneira que nós temos de determinar o valor aparente do pKa. Por que aparente? Porque não é a determinação termodinâmica. O valor real é o valor, segundo determinado pelas constantes de equilíbrio, termodinamicamente. E aí, vimos então três exemplos. O par ácido lático lactato tampona em pH 3. O par fosfato ácido, fosfato básico, tampona aqui em torno de 6. Bem, aí depende do livro, né? Tem livro que diz que é 6,8, tem livro que diz que é 7. Esse aqui está dizendo que é 6, mas é mais próximo de 7. E o par amônia, é aqui entre 8 e 10, mais ou menos 9 ali, que é o pK de quem? pKa do amônio, do iamônio, perdeu o H+, e virar amônio. Se vocês pegarem, não é vendido comercialmente, você pode comprar, que o exército controla, mas você tem solução de amônio, né? É uma base bem forte, fica bem alcalino, quando você dissolve amônio em água. A amônia dissolve em água, é uma base forte, rouba o H+ da água, forma OH- e o pH sobe. Tá? E aí, vimos então que no plasma e no fluido celular nós temos vários ácidos e sua base associada. Qual é o ácido, qual é a base associada majoritária, base associada de um ácido majoritária do plasma, gente? Qual é? Quem é? Olha lá e fala. Quem é? Qual é o íon com carga negativa, o ânion, que tem maior proporção ali? Qual é? Hã? Qual é o ânion, ou seja, o íon com carga negativa? Com maior proporção, tem uma barra dele é maior de todas. O tamanho da barra quer dizer a proporção. Qual é? Ah, não está vendo, gente? Que é esse verde aqui? Cloreto. Cloreto é base de que ácido? Ácido clorido. Ácido clorido é estupidamente forte. Não, então, cloreto e ácido clorido tamponaria nosso sangue, cujo pH é 7,4? A constante do ácido clorídrico é 10 elevado a nona, ou seja, o pK dele é de menos 9. Então, ele tamponaria nosso sangue, o pH é 7? Não, né? Temos aqui em amarelinho, bicarbonato. Bicarbonato é base de qual ácido? Ácido carbônico. Ácido carbônico vem de onde? CO2. Então, como o ácido carbônico é um ácido transiente, uma vida transiente, ele é formado e rapidamente destruído, forma H+, bicarbonato, e vice-versa. Bicarbonato reage com H+, forma ácido carbônico, rapidamente decompõe CO2 de água, então ele é transiente. A gente nem leva em consideração a existência desse composto, ácido carbônico. CO2 e água. O pKa do par, então, CO2, bicarbonato, é 6,2. Ele tamponaria qual pH? 5,2 a 7,2. Só que o pH do sangue é 7,4. Está na fronteira básica, correto? Então ele tamponaria. Por que ele seria um tamponante do nosso corpo? Ele tamponaria o pH para cima ou para baixo? Para baixo. Você tem bicarbonato para tamponar o H+. Você não tem CO2 praticamente para tamponar qualquer subida de pH.
Tem muito pouco CO2, ou seja, a formação de CO2 seria, você teria que forçar o corpo a formar CO2 ou reter CO2. Já estou antecipando, hein? Então, quando o pH está subindo, o corpo retém CO2 para formar ácido carbônico. Então, qual é o outro agente que está maiorzinho aqui? Essa corzinha aqui, vermelhinha, que é proteína. Qual é a proteína majoritária do plasma? Plasma não, do sangue. Bem, aqui está plasma, mas no sangue. Hemoglobina, seguida de... Não, plasma, sangue. Hemoglobina está na hemácia. Qual outra proteína que está na plasma? É a albumina. Tá? Então, hemoglobina é um agente importante de tamponamento do sangue. Então, nós temos proteína e sistema CO2 bicarbonato. Isso. Na célula, nós temos, em azulzinho aqui, está aqui escrito aqui, fosfato orgânico e inorgânico. Fosfato orgânico quer dizer que são os fosfatos que estão ligados a alguma molécula orgânica, né? Ligado a açúcar, ligado a nucleotídeos, ligado a alguma molécula. Inorgânico é o fosfato livre. E depois nós temos as proteínas celulares. Então são esses dois agentes tamponantes que vão tamponar o citoplasma da célula, o citossol. Este e este. Então, esses dois agentes. Por quê? Porque o pKa está próximo de 7. E porque estão em alta concentração. Repare que fosfato tem aqui no plasma. Se olhar aqui, ó, tem um pouquinho de fosfato aqui, ó. Quase nada aqui, tá vendo? Fosfato tem um pKa em 7. Mas no plasma, ele está em concentração muito pequena, ridícula. Então, ele não é um agente tamponante importante. Na menor variação de pH, ele rapidamente é consumido. Porque não tem muita concentração. Tá? E aí, então, partindo para o nosso corpo, vamos entrar, então, no sistema de produção de CO2 e excreta. Como é que nosso corpo mantém constante esse pH sanguíneo, usando proteína, usando CO2 bicarbonato. Primeira coisa que temos que lembrar, que o nosso sistema é um sistema aberto, é um sistema fechado, e a concentração de CO2 está em estado estacionário. A quantidade que é produzida é igual à quantidade que é excretada. Assim mantém constante a concentração de CO2 dentro do plasma sanguíneo, principalmente nos alvéolos pulmonares. Está aqui mostrando, ó, você tem o metabolismo produzindo CO2, CO2 então vai para a hemácia, na hemácia forma ácido carbônico, decompõe bicarbonato e H+. H+ é tamponado pela hemoglobina, bicarbonato é transportado no plasma e depois no pulmão o inverso acontece. Aqui mostrando. Quais são os problemas que podem acontecer, então, quando há uma falha nesse ajuste, nessa manutenção da concentração e do pH, concentração de CO2 do pH. Então está aqui, ó, concentração de CO2 é mantida constante em 40 torr. Se o pH variar e a pressão de CO2 mantida constante, ele vai variar aqui e vai causar variação do íon bicarbonato. O que pode acontecer? A pressão de CO2 ela pode subir ou pode descer. Ela sobe se houver uma hipoventilação.
Ela desce se houver uma hiperventilação. Ela sobe se você estiver num ambiente de alta pressão parcial de CO2. Ambiente fechado, com produção de CO2, aumenta a pressão parcial de CO2, aumenta a pressão de CO2 no seu alvéolo. Ela cai se também for num ambiente de baixa pressão de CO2 atmosférica, ou se você for em altitude. Quando, então, o problema está na manutenção da pressão parcial de CO2, ou seja, envolve as suas vias aéreas, você tem um problema respiratório. É classificado como respiratório. Guardaram isso? Se o problema estiver na manutenção da pressão de CO2, você tem um problema na capacidade de trocar gás, trocar o CO2, então você tem um problema classificado como respiratório. Se o pH estiver subindo, você está em alcalose respiratória. Se o pH estiver descendo, acidose respiratória. Na acidose respiratória, o que acontece então é que você não consegue excretar CO2. Por alguma razão, você não consegue excretar CO2. Você hipoventila. Só que é uma hipoventilação que vai causar um problema em você. Não é uma hipoventilação compensatória, mas é uma hipoventilação que vai ser a origem do problema. Você não consegue excretar CO2. Pode ser por conta de um ambiente um ambiente fechado, com alta concentração de CO2, ou pode ser um problema orgânico teu, em que você não consegue expirar CO2. Você está com efizema, está com bronquite, está com problema respiratório, está com asma. Se for curto tempo, é agudo. Se for por muito tempo, crônico. O que o corpo faz? Ele compensa manipulando a concentração de bicarbonato. Se está em acidose, repara o que vai fazer com a concentração de bicarbonato. Ela vai o quê? Aumentar. Se estiver em alcalose, ela vai diminuir. Quem é que faz essa compensação? Os rins. Então, quando o teu problema, a origem do problema é respiratória, a compensação é renal. É mais complicado, porque a compensação renal requer íons, requer sódio e potássio ali disponíveis. Como é que é a compensação renal? No caso de uma acidose, o túbulo renal produz ácido carbônico, o sódio que seria excretado é reabsorvido, junta-se com bicarbonato jogado na corrente sanguínea, bicarbonato de sódio. E o H+, vai para a urina. Por que a tua urina não fica extremamente ácida? Porque você tem outras substâncias que vão tamponar a tua urina. Não sairia corroendo lá a sua bexiga, a sua uretra, toda a vida. Quando você está em alcalose, a alcalose é o oposto. O rim vai excretar bicarbonato de sódio e vai reter HCl. Vai reabsorver um cloreto, vai juntar com H+. Não necessariamente cloreto, mas o íon que tiver mais disponível ali. Cloreto é o mais abundante. Pode ser também fosfato. E aí, joga o bicarbonato para a urina e retém o íon H+, com seu contra-íon, cloreto. Ok? Quando a origem do problema é metabólica, que é o mais comum, é até fisiológico. Por quê? Todas as vezes que estamos em jejum,
Todas as vezes que estamos em hipoglicemia, todas as vezes que estamos em atividade física, nós induzimos uma acidose. Nem que seja aguda, momentânea, mas induzimos. Quando fazemos atividade física intensa, produzimos um ácido. Qual é? Ácido lático, além do ácido carbônico. Quando estamos em jejum ou em hipoglicemia, principalmente hipoglicemia severa, nós degradamos uma reserva. Qual é? Gordura. E ela gera o quê? Ela libera para o sangue ácido graxo. Ácido graxo. Ah, e quando você resolve tomar aqueles líquidos, aqueles suplementos de aminoácidos, aminoácido, o que pode acontecer? Acidose. Não sei. Eu não sei. Não sou médico, não estudei anatomia, não sei. Mas aí, quando você então entra em acidose, quem vai, vamos lá, quem tampona, além da proteína, quem mais pode tamponar a acidose? Quem? Vamos voltar lá atrás, quem é que tem a resistência para ácido, que eu comentei com vocês, quem é? Bicarbonato. Quando ele reage com H+, ele produz o quê? Ácido carbônico, vai produzir o quê? CO2. Bicarbonato reage com H+, produz CO2. Como é que o corpo vai responder então? Se bicarbonato está reagindo com H+, formando CO2, o corpo tem que favorecer a liberação desse CO2 para que o bicarbonato continue a reagir com H+. O que ele vai fazer? Vai aumentar a taxa de liberação, de excretar o CO2. Então você vai fazer o quê? Vai hiperventilar. E a hiperventilação causa uma queda na pressão parcial do CO2 no alvéolo. Então, essa é a compensação. Por outro lado, se você entrar em alcalose metabólica, ou seja, você ingeriu alguma coisa que leva ao aumento do pH, ou você tem uma patologia, seu corpo começa a produzir ácidos voláteis e você começa a perder ácido na respiração, e aí começa o pH do sangue a subir. Então, alguém tem que botar H+. Lembre que bicarbonato, ele tampona o H+. O sistema CO2 de água, CO2 de bicarbonato, para que o CO2 forme mais H+, ele tem que formar mais bicarbonato. CO2 reagindo com a água, formando H+, e bicarbonato. Certo? Aí, o corpo tem que fazer com que mais CO2 reaja com a água para formar mais ácido. Estão me acompanhando? Como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai aumentar a concentração de CO2 dentro do pulmão? Ele vai fazer o quê? Hipoventilar. Hipoventilando, aumenta a pressão de CO2 dentro do alvéolo. CO2, então, aumenta a sua reação com a água, formando mais ácido carbônico. Tá ok? Qual é? Se esquecer disso tudo, maneira rápida de lembrar. Maneira rápida de lembrar. Vocês vão pegar e escrever CO2 mais água dando H mais HCO3. Portanto, se eu quero aumentar a concentração disso, está em equilíbrio. Está em equilíbrio. Se eu quero favorecer a formação disso aqui, eu tenho que aumentar o lado de cá.
Correto? Se eu quero aumentar a formação disso aqui, ou eu tenho que diminuir o lado de cá, ou eu tenho que aumentar o lado de cá. Tá ok? Olha só. Imagina que isso aqui é uma tábua que está em equilíbrio. Tá aqui. Você tem aqui a água correndo, ela corre para lá, ela está em equilíbrio. Está aqui no meio. Você tem um pezinho aqui no meio. Se você quer que favorecer a formação das substâncias que estão do lado de cá, que ela movimente para cá, se isso aqui for um peso, isso aqui é uma gangorra, o que você deve fazer? Você tem que subir aqui e descer aqui, não é isso? Não é? Então, olha só. Tem muito H+, está em acidose. Quem tampona? Bicarbonato. Forma CO2. Você quer que aumente o tamponamento. Reaja mais com H+. Então, você quer que favorecer o quê? Formação de CO2. Então, o que você faz? Abaixa a gangorra para o lado de cá. Correto? Acompanhado? Aqui já aumentou. Se aumentou para o lado de cá, a gangorra já desceu. Favoreceu a formação de CO2. Você quer que favoreça ainda mais? Diminui quem está do lado de cá. Que a gangorra sobe mais ainda. Acompanharam? Para cá. Assim. Agora, você tem alcalose. Alcalose, você diminuiu o H+. Tá? Você tem pouco H+. Então você já fez o quê? Deu uma baixada para cá. Aí você está favorecendo o CO2 a reagir para cá. Já está favorecendo. Só que você quer favorecer mais ainda, quer que forme mais H+, para compensar. Eu vou pegar, descer. Como é que eu compenso? Como é que eu favoreço ainda mais? Subindo quem está do lado de cá. Você então vai hipoventilar. Hipoventilando, aumenta o CO2. Tá mais claro agora? Tá mais fácil de lembrar? Então, esqueceu? Bota lá a reação e as gangorras. Pronto, não tem como mais esquecer. Ok? Então vamos lá. Vocês fizeram exercício? Sabia que vocês não iam fazer, né? Vamos lá. Então, primeira questão. Não, eu não falei agora, mas vamos lá. Quais são as principais diferenças de estratégia de vida entre o eucarioto e o procarioto? Vamos lá. Quais são as principais diferenças entre o eucarioto e o procarioto? Qual é a diferença entre eucarioto e procarioto? De muitas, a principal. O eucarioto tem núcleo definido, tem organelas. E procarioto, não. No eucarioto, você tem organelas especializadas. A divisão celular, a presença de membranas e organelas com uma barreira de membrana permite organelas especializadas, organelas com uma situação de pH e situação de condição físico-química distinta, especializada. Hã? Ela precisa de mais energia por ela ser mais complexa. Logo, a estratégia de sobrevivência da
eucariota é eficiência e da procariota é simplicidade, na rapidez da multiplicação. Ela é mais simples, precisa de menos energia, se prolifera mais rápido. Né? Mas ela não tem a eficiência da eucariota, porque ela não tem organela diferenciada, ela não tem regiões especializadas. Quais são os tipos de ligação que o carbono pode formar segundo a sua hibridização orbital? Vamos lá, então. Ligação simples, sp3. Ligação dupla, sp2. Ligação tripla, sp. Correto? E ligação conjugada, sp também. Quais são os grupos funcionais? Olha, eu não sei porquê, quando uma vez eu fiz a pergunta assim, quais são os grupos, fiz essa pergunta, diga tantos grupos, cite 4 grupos funcionais, pergunta besta, valendo 1 ponto, cite 4 grupos funcionais presentes nas moléculas orgânicas. Grupos funcionais, aí a pessoa falou de função de compostos orgânicos, foi diferente, função de uma molécula, de uma biomolécula, é uma coisa. Grupo funcional, se é álcool, aldeído, cetona, ascarboxílico, anidrido, amina, amida. Isso, grupo funcional, função orgânica. Quais são as funções orgânicas? A função orgânica, quimicamente falando. Eu não estou falando quais são as funções. Se eu falasse, qual é a função fisiológica, aí o que essa substância faz um pouco. Tá? Hã? Porque as pessoas erram, não sei porquê, eu dou uma questão valendo 1 ponto, 1 ponto de graça. 4 funções. Amina, amida, ascarboxílico, álcool. Éster, éter e vai. Então nós temos os álcoois, os ácidos carboxílicos, os aldeídos, as cetonas, os ésteres. Eu não falei de éter aqui para vocês, tá? Porque éter a gente vai ver, só tem uma moléculazinha lá que tem éter, aí eu não chamei a atenção do éter. Amina, eu já falei amina? Amina, amida, anidrido, e tá, foi isso que eu falei. Esses 9. Que tem de comum todos os organismos vivos em termos de composição molecular? O que tem em termos de composição molecular? Todo organismo vivo tem. Os 5 elementos, quais são? Carbono, nitrogênio, hidrogênio, fósforo, oxigênio, enxofre. São 6. E as biomoléculas, quais são elas? Proteína é feita de quê? Aminoácidos. Aminoácidos fez formas peptídeas e proteínas. Depois, os glicídios, lipídios, nucleotídeos. Formam a base. Que é a questão 5. Aí, quais são as propriedades químicas, físicas e fisicoquímicas que tornam a molécula de água especial e importante na manutenção da vida? Vamos lá. Eu falei aqui. A molécula da água é uma molécula polar. Sendo ela polar, ela é um solvente. Poderoso solvente, é considerado solvente universal. Ela tem alto calor latente de fusão e ebulição. O que isso permite? Primeiro, permite que ela seja líquida na temperatura ambiente. Ela tem uma vasta faixa
em que ela é líquida, ela sólida em 0 graus Celsius e ebulha a 100 graus Celsius. Primeira coisa. Segunda coisa, ela, com esse calor latente elevado, ela tem uma elevada capacidade de manutenção da temperatura. Alta capacidade calorífera. Estabiliza a temperatura dos seres vivos e até mesmo planetária. Ok? E isso se deve a quê? Essas altas temperaturas, essas altas capacidades caloríferas, devido às ligações de hidrogênio. Ela forma 4 ligações de hidrogênio tridimensionais. Quais são as condições necessárias para a formação de uma ligação de hidrogênio? Eu preciso... Não, ligação de hidrogênio. O que é a ligação de hidrogênio? Quais são? Como é que ela existe? Eu preciso que o hidrogênio esteja ligado a um átomo que seja o quê? Eletronegativo. Um átomo que tem afinidade pelo elétron e puxa o elétron do átomo de hidrogênio. Assim eu causo uma polarização. Segundo, para formar a ligação de hidrogênio, eu tenho que ter outro átomo eletronegativo ali que vai interagir com esse hidrogênio. Tá? Então, o hidrogênio tem que estar ligado a alguém que seja mais eletronegativo que ele, bem mais eletronegativo que ele. E segundo, o outro lado tem que ter alguém também que seja eletronegativo, tem elétrons para dar. Então, o que eu não formo? Ligação de hidrogênio entre carbono e hidrogênio, carbono e hidrogênio. Não tem ligação de hidrogênio. Eu tenho ligação de hidrogênio entre OH, oxigênio e hidrogênio, com outro OH, ou com outro NH, com outro FH, ou seja, entre moléculas. São moléculas que têm um átomo eletronegativo e hidrogênio. E a outra também tem que ter um átomo eletronegativo e um hidrogênio perto dela. Tá? Pelo menos um grupamento. Então, quais são os grupamentos que são capazes de formar pontos de hidrogênio? As moléculas biológicas. Quais são os grupamentos? Quais são as funções? Quais seriam? Não, funções orgânicas. Os álcoois, eu tenho OH, as aminas que eu tenho NH. E eu tenho que ter um elétron, um átomo eletronegativo ali, ó, presente ali. Cetonas, os aldeídos. Né? Então, as cetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos, podem formar ligação de hidrogênio. Basta ter um hidrogênio ligado a um outro átomo eletronegativo. Vocês viram o quê? As proteínas elas formam várias ligações de hidrogênio entre o grupo carboxílico e o grupo amino. O que é uma solução tampão? Solução tampão é aquela solução que faz o quê? É bem equilibrar o pH. É uma solução que mantém o pH relativamente constante. Então, é uma solução que resiste à variação de pH. Para que ela exista, quais são as condições necessárias? Eu preciso ter... Não, rapaz. Para que eu tenha uma solução tampão? Qual é a condição necessária para que uma solução seja a solução tampão? O que tem que ter lá dentro? Um ácido e uma base associada em concentrações expressivas. Tá? Porque, olha só, você sempre tem a base associada de um ácido, sempre. Só que, dependendo de como você faz, se você botar acetato de sódio na água, você vai acabar formando o ácido acético também. No equilíbrio vai formar ácido acético. Só que você tem acetato e ácido acético. Aí não forma tampão. Se você joga ácido acético na água, o ácido acético ioniza, forma acetato. Só que você tem ácido acético e acetato. Também não serve. Você tem que ter acetato e ácido acético. Entendeu?
Quais são os fatores físico-químicos que determinam a faixa de pH e a capacidade de tamponamento de uma solução tampão? Então lá, faixa de pH, quem determina? pK, capacidade de tamponante. Hã? Hã? Fala, rapaz. Não, pKa é a faixa de pH. E a capacidade. Quem é que dá? Quem é que dá a capacidade de tamponamento? O que é a capacidade de tamponamento? É a capacidade de resistir à variação de pH. Sim, mas eles têm que estar em concentração expressiva. Então, a faixa de pH determina o pH. O pKa determina a faixa de pH. E se vai tamponar ou não, é a concentração. Né? Não adianta nada. Não ter quase nada, não vai tamponar nada. A concentração. Vamos lá. O que é alcalose metabólica? Não. O que é alcalose metabólica? Pergunta. Quando o pH. Só por quê? Quando o pH de quem? Do sangue. Sobe acima de que valor? Acima de 7,4. E aí até aí é alcalose. E não, eu perguntei qual é a alcalose metabólica. Até foi a alcalose. E aí, por que é metabólico? Causada por quem? Com acúmulo de bicarbonatos ou perda de ácido. E a respiratória? Não, pera lá. Fala direito. É um aumento do pH causado por que motivo? O que causa o aumento do pH? Causado por uma hiperventilação. Ou não, rapaz. Ou quando você está num ambiente de baixa pressão de CO2. Ah, ei? Essa hiperventilação é voluntária ou involuntária? Ela pode ser voluntária, aí você tem uma alcalose transiente. Mas uma alcalose crônica é não voluntária. Tá? Não voluntária. E metabólica? Alcalose metabólica. Alcalose. Já falei metabólica. E a acidose metabólica? Seria o quê? Acidose metabólica é a queda do pH, vamos definir direito, abaixo de 7,4, causada por quê? Aumento de hidrogênio. Quem aumenta esse hidrogênio? Não, gente, aumento na produção de ácidos pelo organismo, oriundo do metabolismo. Hã? Compensar. Usa o bicarbonato com auxílio do pulmão. Olha só, os rins compensam quando a causa é respiratória. Quando a causa é metabólica, a compensação é pulmonar. Tá bom? Para ter a pontuação inteira, sim. Ó, se tiver que estar desinteressante, eu vou embora, vou acabar, hein? Vamos todo mundo embora. Repetir?
Está gravado. É queda de pH sanguíneo causado pela formação de ácidos orgânicos oriundos do metabolismo. Pessoal, então vamos lá. 20 minutos para terminar. Temos mais um slide aqui.